O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Tô avisando. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Loucuras filosóficas do Alexandrelli. Com esse meu amigo maravilhoso, por gentileza, se apresente para todo o Brasil e o mundo. Não vou me apresentar só para o Brasil e para o mundo. Vou me apresentar para o universo. Né? Nós somos um pouco megalomaníacos. Eu sou filósofo, sou o Paulo Giraldelli. Ele já me apresentou várias vezes aqui. 2 vezes já. Né? Essa é a 3ª vez que eu tenho que... Mas hoje eu mesmo vou me apresentar. Então você não vai falar nada hoje. Porque quando eu me apresento, eu fico horas falando de mim. Estou demitido. Eu gosto muito de mim, né? Eu me amo. E hoje eu trouxe minha companheira, né? Que todo programa tem uma chacrete, uma paniquete. O nosso tem a Corujelli, que é a coruja do Giraldelli e do Alexandrelli. Depois vocês vão ver que a coruja trouxe algum presente também. Vai dar trabalho aqui. Paulo Giraldelli Júnior. Por que os filósofos pré-socráticos eram chamados de naturalistas? Olha, Fábio, o negócio é o seguinte. Eles nem deveriam ser chamados de naturalistas, viu? Nem deveriam, porque essa palavra natureza, ela não cabe no mundo antigo. E quando você fala em natureza, hoje, né, quando você fala em natureza hoje, você imagina um universo regrado por leis. Por menos escolarizado que você seja, você sempre ouviu falar nas leis de Newton. Que é o meu caso. Então, você imagina uma certa regularidade. Os gregos não pensavam em natureza, eles pensavam em physis. Então, nós chamamos eles de naturalistas porque nós traduzimos a palavra physis para natureza. Mas se a gente for seguir a coisa um pouco mais de rigor, fazer como Heidegger fez, não é? Maravilha. A gente trabalha com a noção de physis como alguma coisa que é quase que muito mais parecido com a ideia de semente, com a ideia daquilo que brota por si mesmo. Esta é a ideia de natureza que os gregos tinham, aquilo que brota por si mesmo, a physis. Beleza. E os pré-socráticos trabalhavam com isso. Né? Então, naturalistas nesse sentido. Eu achava que todo mundo ficava nu lá. Todo mundo nu. Ah, você pensou que eles eram naturalistas porque eles... ficava todo mundo nu, correndo no riozinho. Alguns deles ficavam nus. Né? Na verdade, alguns deles Muito realmente. bom. Né? Há 2.500 anos atrás... Nossa, mas nós vamos... Muito tempo. Tales de Mileto tinha como essência a água. Ele estava se referindo ao rio Tietê? Puxa vida, né? Os gregos tinham terra, ar, fogo e água. 4 princípios que a maioria dos filósofos gregos trabalhavam. Agora, alguns deles se fixaram em um princípio. Né? Veja, aí tem um problema grave, né? Essa história de essência. Quem chama de essência é o Aristóteles. Na verdade, os pré-socráticos, eles trabalham com a noção de princípio. Porque não é que a água ela vai estar em todo lugar. É que tudo, quando ele diz tudo é água, ele está dizendo a seguinte coisa: tudo funciona como a água funciona. Né? A água é um tipo de regra, ela dá o comportamento. Se a água não tem um comportamento de mudar de estado, então o universo tem esse comportamento de mudar de estado. É nesse sentido que você vai pegando os pré-socráticos e cada um tem um arquê, um princípio, alguma coisa que regra o mundo. Não, né? E ai de quem colocar água no nosso uísque, né? Você vê como é importante Tem que você... ser cowboy. No limite, se você estudar o Tales de Mileto e conseguir, né, entender que o uísque é diferente de água, você já fez muito, né? Paulo Giraldelli, Anaximandro, a essência seria o ilimitado, o indefinido, indeterminado, gerador de todos os seres. Ele estava se referindo a Deus? Não.
Não. Eu tive essa impressão que ele dá, Não, Anaximandro não é tão bobo assim ficar se referindo a Deus. É um negócio maluco. Isso é. Veja, ele ficou Ele não é amigo do Ratzinger, o Papa? Não, ele não gostou. Se ele encontrasse hoje com o Papa, você ia ver o atrito desgraçado que ia dar. Mas veja só, a questão é o seguinte: a água, por mais que ela mude, por mais que ela se altere, ela é um elemento muito determinado. Então, os outros filósofos começaram a falar assim: puxa vida, mas a água é a água. Talvez o princípio que é o princípio de todas as coisas não seja algo tão determinado, seja o indeterminado, que em grego é o apeiron. Né? Em grego é o apeiron. Tem muito professor de filosofia que faz isso errado. Né? Ele chega e fala assim: porque o princípio de tal filósofo é o apeiron. Aí você reifica o apeiron, né? Você coisifica, achando que é uma coisa. O apeiron não é nada, o apeiron é o indeterminado. É para fugir do princípio que é a água, que é muito determinado. A água, né? A água, né? Para fugir, para ficar uma coisa mais etérea. É por aí que eles caminharam. Né? Paulo Giraldelli, que cabeça maravilhosa. Ó, promoção, hein? Ó, promoção, ó. Cadê o Fernando? Oh, meu Deus, cadê o Fernando, Nossa Senhora Aparecida? Fernando do céu, cadê você? Vou dar Etse Homo para você ler. Ó, promoção aqui, hein? Loucuras Filosóficas do Alexandrelli, que agora também virou Loucuras Filosóficas com Giraldelli. Caminhos da Filosofia, escrito pelo Paulo Giraldelli Jr. A gente vai estar sorteando esses 2 livros maravilhosos. E aí vem aqui Filosofia, Filósofos Essenciais. É isso, Fábio. Vamos facilitar a vida, né? Isso, perfeito. Essa também, Paulo, cabeça maravilhosa. E aqui, nossa, que desapareceu na época da cor, né? A Luz da Filosofia. Belíssimo. Cristianismo. Quase que vira o reflexo da filosofia, né? Porque o jeito que você pôs ali não... Ficou show de bola. Show de bola. E o Pitágoras, a essência, os números. O número. Pitágoras era o pai dos banqueiros? Você vê, né? O Pitágoras, na verdade, era, se você considerar ele o pai de alguma coisa, ele era o pai das primeiras seitas. Pitágoras não era só um filósofo, ele era um místico. Ele tinha uma seita. Não era só discípulos e seguidores, ele tinha uma seita mesmo, um grupo de pessoas que eram os pitagóricos. Inclusive, os pitagóricos diziam o seguinte... Mas eram pessoas tolerantes ou eram pessoas conservadoras, reacionárias? Olha, vou dar um exemplo da tolerância deles. Primeiro, tinha uma série de regras para você pertencer à seita. Algumas regras a gente consegue entender o porquê, algumas são misteriosas. Por exemplo, uma regra é não comer feijão. Não comer feijão. Se você é pitagórico, você não deve comer feijão. Em mim dá uma azia danada. Mas dá outras coisas também, né? Dá uma flatulência desgraçada. Gases. E o Pitágoras proibiu o feijão exatamente para proibir a flatulência. Né? O Pitágoras era um cara que não gostava que as pessoas ficassem peidando, né? Porque é um negócio horroroso mesmo. Né? Então, o Pitágoras proibiu. Você imagina todo mundo filosofando num lugar, na natureza, e um sujeito ali cheirando mal. Né? É horroroso. E realmente era isso que o Pitágoras não queria. Agora, por outro lado, o Pitágoras advogava o quê? Que o princípio não era a água, não era o ápice, não é nada. O princípio é a unidade, não é o número. Não é o 1 ou o 2, não é o número. É a unidade, ou seja, aquilo que está entre o 1 e o 2. Aquilo que está entre o 2 e o 3. Quer dizer... o elemento unitário, que é o princípio, isso regra todo o cosmos. Só que tem um problema. O unitário é unitário. Quando os gregos descobriram os números irracionais, Pitágoras ficou maluco. E aí aceita... Números irracionais? Irracionais. O que é isso? Alexandre, pega um quadrado. Pega um quadrado. Traça lá uma diagonal. Pega um quadrado, né? E traça uma diagonal. Interessante. Ele pegou um quadrado e traçou um raio, né? Pega um quadrado, né? Quer dizer, veja só, nós não tomamos a cicuta ainda. Não tomamos. Tá em Zeus, né? E o cara o quadrado ele fez um círculo, né? Bom, vamos voltar. Pega um quadrado, traça uma diagonal. Se você faz o teorema de Pitágoras, né? Se você faz o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa, que é a diagonal, aquilo vai ser um número irracional, não vai ser um número inteiro. Então, o próprio teorema de Pitágoras levou à descoberta
dos números irracionais. Ora, se existe um número que não é unitário, que não é inteiro, como os números irracionais, como é que pode o universo ser regrado pela unidade? Então, as próprias descobertas do Pitágoras diluiu o dogma da seita, que era acreditar no princípio unitário. E aí começou um revertério dentro da própria seita. Os que ficaram de um lado, os que ficaram do outro. E eles acabaram se matando. Inclusive, acabaram se matando. Inclusive, conta-se que o próprio Pitágoras mandou matar algumas pessoas, depois o pessoal acabou matando ele também. Né? Não se sabe o fim do Pitágoras. Mas há aí uma parte da historiografia diz que o próprio Pitágoras foi vítima dos dogmáticos da própria seita. Né? Agora, o Pitágoras ficou com esta aura de misticismo e com esse monte de histórias, né, sobre eles. Mas ele começa uma tradição interessante, que é tirar o princípio de um elemento físico concreto. Não é mais a água, não é mais o ar, não é mais a terra. É a unidade. Então, veja, ele espiritualiza mais a cosmologia dos gregos. Ele traz a cosmologia para fora de uma situação mais física, né, de uma situação mais natural. Ele vai espiritualizando a cosmologia grega. Isso vai dar caminho aí para a nossa conversa realmente de metafísica, de filosofia, que é uma situação mais espiritualizada. Né? E o Parmênides e o Heráclito? O Heráclito, dinamismo. E o Parmênides, o ser estático. Essa é a briga, a grande briga grega. A grande briga grega, aliás, a nossa briga até hoje. Né? A nossa briga até hoje. Nós estamos aqui fazendo um programa sério de filosofia e as nossas mulheres estão ali, né? Uma fazendo a unha, a outra são nossas conversando. Mulheres, aquelas... E a gente aqui trocando um papo sério e elas batendo papo ali. Que bom que são nossas mulheres, né? Porque estou vendo aqueles dois meninos ali do lado, aqueles serão os nossos homens. Cadê? Onde você está vendo isso? Você não está vendo? Aonde? Então toma a cicuta aqui. Cadê a cicuta? A cicuta está aqui. Nós vamos fazer um programa de filosofia experimental hoje. Falei filosofia experimental. Está muito na moda filosofia experimental. Né? Não só a ciência tem que ser experimental. A cicuta está aqui, ó. Inclusive vem. É verdade. Isso, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. As crianças, os jovens, não façam isso em casa. Isso aqui foi a Franciele que fez. Ela preparou a cicuta. A cicuta, o Sócrates morreu bebendo esse negócio aqui. Bebendo a cicuta. Isso aqui é um veneno poderosíssimo, a cicuta. E tem várias cicutas. Gradações de veneno. Gradações variadas. A cicuta venenosa mesmo, que o Sócrates tomou, ela é preparada. Quando você faz um outro preparo da cicuta, ela é, na verdade, um analgésico e faz muito bem para a próstata. Então, se você quer evitar aquele toque... Exame de toque, né? Nossa, o exame... O problema do exame não é o exame. O problema do exame é o amor que vem depois por quem fez o exame com você. Né? Então, no Rio Grande do Sul, há muitas paixões por conta disso. Né? Então, veja, a cicuta, essa cicuta aqui é a preparada. Ela faz muito mais bem para a próstata do que ela mata. Né? Quer dizer, diz a Franciele que ela não vai nos matar, que vai só fazer bem para a próstata. Nós vamos tomar. Não, depois, você vai tomar primeiro, eu vou analisar você por alguns minutos, depois eu dou uma sequência. Não, mas isso, veja... aliás, a cicuta, tem uma história fantástica da cicuta, né? Que o Sócrates tomou a cicuta e morreu tranquilo. Mas quando você vai ler, nos diálogos do Platão, o Sócrates tomou a cicuta, tranquilo, deitou, foi ficando frio, as pernas foram endurecendo e ele morreu. E os médicos... Anestésico, então? Porque é um anestésico em dose elevadíssima e preparada. Mas aí que os médicos têm todo um trabalho para ver como é que foi essa morte, e qual cicuta que foi, e qual veneno que foi e tal. Mas, quando você vai pegar as ervas e fazer um estudo das ervas, eu fiz um longo estudo de ervas, né? Tô achando que isso aí é santo daime, hein? Não, não é. O santo daime é uma coisa fraca. Isso aqui é cicuta. Isso aqui não é vai sair para cá nessa selva de pedra e a gente vai achar que tá na selva amazônica. Santo daime. Vou trazer uma coisa dos anos 70. Vou trazer coisa boa, de 2.500 anos atrás, a cicuta. Mas veja, a cicuta é o seguinte. Você sabe que ela dá um efeito do Robinho, né? Isso que eu não entendi. Você mandou um e-mail, Robinho. Sim. Eu escolhi do Robinho a pedalar. Aí que entra a controvérsia. Aí que está a controvérsia. Por quê? Porque no relato do Platão, o Sócrates morre tranquilo. Mas, quando você vai ler... O Platão fica pedalando em cima dele. Não, aí que está.
a cicuta, ela dá um efeito, para os médicos atuais, algumas cicutas dão o efeito de você começar a pedalar antes de morrer. Então, ao invés de você ficar morrendo tranquilo, você dá aquelas pedaladas. Inclusive, você pode, se você tiver muitos jogadores, você pode dar cicuta para eles, eles pedalam. Depois eles morrem, mas enquanto eles estão pedalando, eles jogam muito bem. Vamos fazer isso então. Se você tiver uma... trocar o time a cada, cada jogo, né? Se pudesse pôr mais de 22, né? Se pudesse pôr mais de 22. Mas do que nós estamos falando mesmo? Nós estamos falando o seguinte. Vamos tomar a cicuta, pô. Demócrito. Vamos tomar no fim do programa, a gente não faz o terceiro. Vamos arriscar no final, porque a gente sai daqui para fora, a cidade vai pagar um preço alto hoje, né? Qual? O Serra e o Kassab vão correr atrás de nós. Não, imagina, vamos morrer aqui no estúdio, morrer lá vai ser levado como indigente, pedalando, né? Não, mas... Demócrito com átomo seria o pai da bomba atômica. O pai do Truman, né? Veja só. Quer dizer, aí vem uma outra história dessa conversa nossa de reificação de palavras, né? Reificação de palavras. Você... Tô secando a mão. Deixa eu aqui, vou pôr na cicuta aqui pro... Toma primeiro. Ele acha... Toma primeiro. Né? Mas é muito cheirosa, hein? Barbaridade. Vamos ver isso aqui, vamos provar. Meu Deus do céu. Toma primeiro. Né? Isso aqui... Eu tô de olho, se dar. Mas agora eu entendi. Puta, eu estudei filosofia a vida inteira e não entendia por que o Sócrates pediu para morrer, né? Era para poder tomar essa porra, que isso aqui é muito... Meu Deus. Tomou, agora eu vou na onda. Ai, isso tá fazendo um mal desgraçado, Nossa, né? é forte, hein? É forte, né? Gosto pra cowboy mesmo. Rapaz, e essa cicuta é a cicuta... Não é brincadeira, não. Essa cicuta aqui é da Franciele, essa aqui é ela que preparou. Nossa, Franciele. Deus do céu, não quebrou o apartamento inteiro depois de tomar isso? Já tô pedalando, hein? Barbaridade. Olha, já começa... Olha! Deus do céu. Bom demais. Olha, só no cheiro. Falta o charuto agora, né? Meu Deus do céu. Barba. Aquele texto seu da lei antifumo também maravilhoso, hein? Mas, enfim, não tá... E aí, o Demócrito seria o pai da bomba... Isso aqui é uma bomba atômica. Seria o pai da bomba atômica? O Demócrito é o seguinte. Aí vem a outra história de nós reificarmos demais as palavras. Mesma coisa do Áperon. E por isso que os filósofos são invocados as pessoas terem que estudar grego, né? Por quê? Porque quando você vai na palavra átomo, você fala, o átomo. Não, o cara não está pensando no átomo e pensando em descobrir aquilo que depois os físicos descobriram. Não, ele está apenas dando um nome para alguma coisa que ele não descobriu. Ele está nominando, ele está falando assim, átomo. O que é o átomo? É o não divisível. Só. Mas não é mais nada, é o não divisível. O mundo, o cosmos, é átomo, ou seja, coisas não divisíveis, muito pequenas que nós não enxergamos, e o vazio. Por quê? O mundo tem o átomo, o não divisível e o vazio. Para aquilo que é o não divisível, poder andar no vazio, senão ele fica tudo encolhidinho, né? Se você ocupar todo o espaço do não divisível. Então veja que é uma ideia que nós temos que entender pelo grego, e não transportando, porque aí o cara fala, o átomo é uma partícula cercada de elétrons, já começa com uma ideia moderna. Nêutrons, prótons. Não, nada de nêutron, nada de próton. O átomo é só o não divisível, é aquilo que você não pode mais dividir. Átomo, o tomo, né, a partícula negação, para você não dividir. E para existir o movimento? Olha, então esse não divisível caminha aonde? Onde não tem átomo, onde não tem o não divisível, onde é o vazio. Então o cosmos para o Demócrito é só isso daí. Eu vou tomar mais uma cicuta, eu vou tomar mais um golinho de cicuta. Toma, isso é muito bom. Inclusive, você está percebendo que já está fazendo bem para a sua próstata, né? Inclusive, não está ainda? Deixa eu ver. Não, está tudo normal. Não, porque interessante seria, e a Corugeli, essa Corugeli, ela tá, vou deixar ela olhando aqui para você, porque senão ela fica aqui tomando conta da minha cicuta. Aí o cara fica paranoico olhando pra coruja. Se a coruja me pegar, ele começa a entrar num processo alucinógeno. A Corugeli é excelente, uma companheira, linda. uma companheira fantástica. É uma coruja.
É uma coruja, inclusive ela é meio amiga do Hulk, né? Você viu, né? Que ela é verde, né? É, maravilha. Viu? Tô indo e indo, e porque, né, a cicuta agora vai bolar o meio de campo. Anaxímenes de Mileto disse que o princípio de todas as coisas é o ar. 2.500 anos depois, o homem não entendeu nada, né? Por quê? Basta observar, respirar e sentir a poluição que está pela cidade inteira. O que eu acho legal Sim. nos gregos era isso. Eles inventaram a máquina a vapor e não colocaram aquele movimento, percebia. Pô, você vai dar uma puta dor de cabeça, né? Vai, né? Vamos, enfim. Mas olha, você tem essa pegada que muitos filósofos não gostam de tirar a filosofia do seu lugar. Né? Então, por exemplo, vamos estudar os gregos? Então vamos estudar os gregos lá na Grécia. Isso é excelente para o scholar, para o estudioso. Né? Por exemplo, eu na academia, na universidade, vou lá, faço filosofia, estudo os filósofos. Tá. Mas a gente pode também fazer algumas inferências. Por exemplo, uma dessas que você fez agora. Qual? A de entender que os gregos, ao fazerem cosmologia, ou seja, ao procurarem o princípio do mundo no cosmos, eles estão sim dando um valor para o mundo. Eles não estão dando um valor para o homem. E aí vem o nosso amigo Nietzsche para dizer, Belíssimo. veja só como eles, ao fazerem cosmologia, estão voltados para a casa deles. O quê? A Gaia, o planeta, o cosmos, o organizado. Quando eles abandonarem a Gaia para se voltar para si mesmos e começarem a se importar com valores, portanto, com o humano, eles não vão só se importar com o humano, eles vão se importar tanto com o humano que vão esquecer da Gaia. Então, quando Nietzsche faz esse raciocínio, ele começa o quê? Ele começa a dar margem para você pensar numa filosofia dos ecologistas hoje. Né? Lógico, né? Que é exatamente isso que nós fizemos. Né? Esse Nietzsche foi um porreta, hein? Você veja que aí você pode trabalhar com ecologia. Ah, como é que trabalha com ecologia e filosofia? Exatamente por aí. De entender que nós... Porque você chega para um rapaz que estuda filosofia e fala, o que a filosofia estuda? Ele já vai direto para o homem. O que é o homem? Para onde vamos? O que somos? Não necessariamente. Filosofia não é só metafísica e epistemologia. Filosofia é cosmologia também. Que isso, epistemologia, pô? Teoria do conhecimento. Eu tomei cicuta. Teoria do Vai conhecimento. devagar, pô. Teoria do conhecimento. Você querer descobrir como é que você conhece. Tá? Como é que o seu conhecimento se faz. Não é só isso. Ou então metafísica. Né? A metafísica, ir para além da física. Não é só isso. Pode ser cosmologia. Pode. Por que a cosmologia tem que ser propriedade dos físicos? Não pode continuar sendo propriedade dos filósofos? Afinal de contas, né? Nós não somos todos habitantes da... Habitantes não. Nós somos parte da Gaia. Né? Partes da Gaia. Você quer ver como nós somos parte da Gaia? Nós somos Menos aqueles dois rapazes Não, ali, mas ó. aqueles não são. Como é que eles chamam ali? É o Alexandre e o... Na verdade, Napoleão. você está vendo quantos ali? Tem dois agora. Mas a cicuta daqui a pouco Então, vai proliferar. não, é ali. por isso eu Vou ver até duende eu daqui tô a pouco tentando ali. conferir com você porque eu tô vendo mais. A cicuta está fazendo mais efeito para mim do que para você. Não, olha, outra coisa. Não tomem a cicuta em casa sempre. Quando quer a cicuta? Liga para a Franciele. Não vá fazer isso em casa. Isso não é brincadeira, não. Morre mesmo, hein? Cicuta é Paulo, venenosa. você não anda meio chateado com o ser humano, não? Com toda essa violência, com toda essa ignorância, com essa falta de respeito no dia a dia, nas coisas menores da vida até, no trânsito, na faixa de pedestre, a uma criança, ao senhor de idade, ao seu vizinho. Só para não perder o fio da meada, Eu não quero parecer um padre aqui, Não, entendeu? não. Muito menos um Não, bispo, mas você é só não- uma... Você não se parece com um padre nem com um bispo. Se você fosse algum membro da igreja, você seria o papa. Jamais você seria um padreco, um bispinho. Eu daria para você já o papado. Né? Não vou dar... E tem que ser ainda em Notre Dame, hein? Paris, hein? Aliás, que lugar. Vou falar um negócio para você. Para não perder o fio da meada, vou voltar à história e tocar nesse ponto aí. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas se nós, né, se o humanismo
essa ideia de que nós temos que voltar o nosso pensamento para nossas coisas, para as coisas do homem, eu tenho muitas dúvidas se isso aí é realmente um bom caminho. Talvez a gente tivesse que pensar um pouco no que o Heidegger disse. Maravilha. Pensar um pouco no que o Nietzsche disse. O quê? Né? Será que nós não estamos muito autocentrados no humanismo? Será que se a gente não desse atenção, não que a gente vá voltar, mas desse atenção para os gregos antes do Sócrates, nós não pudéssemos olhar a Gaia e ver como que nós somos seres dela. Nós não estamos sobre ela, nós somos seres dela. O Lebrun, um filósofo francês que trabalhou muito tempo aqui na Universidade de São Paulo, foi professor de uma geração toda aqui, ele dizia a seguinte coisa, ele dizia uma frase fantástica, que era que o Nietzsche é um filósofo da Terra. Não do planeta, mas da terra, da areia. Gaia Ciência, chão, obra, né? Maravilhosa. Da Gaia. Né? Então hoje hoje eu tive um vislumbre, agora eu vinha vindo para cá, eu tive um vislumbre dessa frase do Lebrun. Franciele, esse cara veio tomando cicuta no caminho. Eu tive um vislumbre, né, da frase do Lebrun. Sabe que hora? A hora que eu estava no ônibus, eu estava dentro do ônibus, e lá do lado de fora, uma moça passou e bocejou. Né? E eu não estava com sono. E aí eu tentei não bocejar. Fiquei, mas não deu. Bocejei. Quando eu bocejei, o ônibus inteiro estava olhando para mim e começou a bocejar. E não parou mais. Quando eu vi, eram 22 milhões de pessoas no São Paulo. Bocejando. Bocejando, né? Por que é que nós bocejamos quando vemos o outro bocejar? Você não consegue resistir. Não, e como atravessar a faixa de pedestre também. Vai um, vai todo mundo atrás. Por quê? Parece um reflexo condicionado. O Adorno dizia o seguinte, isto os antropólogos chamam de comportamento imitativo. Você imita o outro. Por que você imita o outro? Isso é um resquício animal, mas é um resquício animal do mais primitivo. Qual? Quando o animal vê o predador, o que ele faz? Ou ele imita o predador, para o predador pensar que ele é um igual, ou se ele é muito pequeno e o predador é muito grande, ele imita quem? O ambiente, para ele escapar do predador. Então, esse comportamento imitativo, né, que vem lá de baixo, completamente animalesco, que as bactérias possuem, está embutido no nosso cérebro. Há uma programação, né, nesse sentido. Exatamente. O que é? Uma programação de que tipo? Da nossa herança por sermos o quê? Elementos da Terra. Animais que vieram da Gaia. E nós estamos incrustados nisso. É o chamado comportamento ancestral. Né? Você não consegue resistir. Por que você imita o outro? Porque todos os animais e tudo no mundo trabalha por imitação. A Gaia, né, e tudo que é vivo na Gaia, trabalha por imitação. Para fugir do predador ou para entrar em comunhão com o predador. Inclusive os índios imitavam determinadas espécies de animais até para caçá-los, né? Sim, mas o predador, mas o outro, o predador também imita o predado para caçá-lo. É uma troca de imitação. Não é? Ah, mas a águia é muito furiosa, né? Que a águia vai voando, dá um tapinha, deixa a Val no desespero, dá outro tapinha. Ela fala, cansei. Quando, veja, aí você tocou num ponto. Quando é que nós tentamos nos libertar da Gaia? Nós tentamos nos libertar do quê? Nós tentamos nos libertar do comportamento imitativo. Nós fazemos tudo para nos libertar do comportamento imitativo. Né? Nós tentamos pôr a nossa imaginação para fugir da imitação. Mas nós nos pegamos imitando. O bocejo é tipicamente. Né? Você não resiste, você põe toda a sua força racional sobre o bocejo e vem aquela vontade e você boceja gostoso. Né? Está lá, embutido o comportamento imitativo, que está onde? Né? Se não na sua herança, de você ser o quê? De você ser herdeiro do Adão. Né? Herdeiro do Adão, herdeiro daqueles que vieram lá da terra. Né? Mas eu não concordo muito com aquele quadro do Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, que os dois estão profundamente tristes e é um anjo
cruel por cima deles, dando uma dura moral neles. Eu acho que quando eles saíram dali, de dançar e festejar, agora sim vai começar a história da humanidade de verdade, pô. Bom, nesse caso, é uma belíssima de uma metáfora, né? Quer dizer, saindo dos mitos e histórias gregas e vindo para os mitos e histórias judaicas, judaico-cristã, é uma metáfora fantástica, né? Você imaginar que você pode contar a história dos homens como uma história normativa, uma história que tem moral. Né? Por quê? Porque, na verdade, ali você não está falando nada, a Bíblia não está falando nada a respeito da criação do mundo. Ela está dando uma norma para você. Né? Você não deve desobedecer aquele que é mais poderoso que você. Toda religião tem isso. Você não deve desobedecer aquele que é mais poderoso que você. Por quê? Porque, no fundo, o que ela está ensinando? A humildade. Né? É só um truque para ensinar a humildade. Mas é humildade ou subserviência? Humildade. No geral. No geral. Agora, a subserviência é para cada uma das religiões. Mas, no geral, quando você pega toda a religião e fala assim, o que todas as religiões têm mais ou menos em comum? As ocidentais, a humildade. E elas ensinam a humildade exatamente por aí. Elas sempre põem um Deus que é mais que você, mas não para você acreditar no Deus, mas simplesmente para você entender que você é menor que alguma coisa. Por quê? Porque se você não acreditar que você é menor que alguma coisa, aí vem o Nietzsche e diz, se não fosse o baixo ventre, o homem acreditaria que é um Deus. Mas graças ao baixo ventre, o homem sabe que não é um Deus. Por isso que eu mudei o... Que hora que você sabe que você não é um Deus? O Sócrates falava, razão igual virtude igual felicidade. Eu falei, não, o instinto igual sexo igual felicidade. Até a procriação. Gente, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar agora em Platão, em Sócrates. Nós vamos entrar em Platão? Vamos... Não, vamos o Platão era uma bichona louca ou não era? O Platão era. Não era uma louca, né? Você nunca vai ver não tinha maquiagem naquela época? Não, mas veja só. Não, a maquiagem não era uma drag queen. A maquiagem começa ali no pós-Aristóteles, né? Você vê que o Alexandre já usa um pouco de maquiagem. Quando chega na Babilônia, né? O filme não está errado do Alexandre. O filme está errado em outras coisas. Mas naquela parte da maquiagem, não. Agora, a bichanice do Platão não é uma bichanice qualquer. Ela é de uma elegância, sabe? O Ronaldo Esper, se visse, ele fala, não, eu vou desistir de ser bicho. Não, eu vou acabar. O Platão era aquela bicha, sabe? Impecável. Primeiro, porque ele rompe com uma das coisas mais terríveis. Todo o efebo que o homem mais velho na Grécia conquista, o Platão não. Ele é um dos poucos que tem um namorado que é quase da idade dele. E vários garotinhos, igual aqueles todos, né? Nada de garotinho. O Platão tem um amor fixo que dura muito tempo, que é o do Dion, que inclusive coloca ele em situações muito difíceis. Sacaneou o Platão. Já é um homem maduro, o que é muito raro naquele período. Por quê? Porque a relação pedagógica e filosófica se dá entre um homem mais velho e a amizade que ele tem com alguém que ainda não casou, que depois vai casar, vai constituir família, que é uma relação de amor, de amizade, é uma relação erótica também, né? É uma relação de curtir a beleza do mais jovem. O Platão, inclusive, ele tem preceitos, ele diz que o efebo não pode ter cheiro de homem. Portanto, é um efebo novo. Já tinha mulheres depilando essa turma toda lá. Tudo depilado. Mas veja só, quando o efebo depila, ele já tá no final, ele já não é mais um efebo cobiçado. Né? Porque ele já está começando a ter pelos, ele já está começando a entrar na adolescência. Na verdade, a busca do Platão é pelo jovem que está entrando na adolescência. A busca do Platão, a busca dos gregos. O Platão rompe com isso na sua vida pessoal, o que é fantástico. Então havia uma liberalidade sexual na Grécia de ambos os lados. Era homem com homem com mulher, mulher com mulher, mulher com homem, era uma salada mista. O problema é da gente entender isso, né? É difícil da gente entender isso, por quê? E o cristianismo acabou com tudo. Não, porque veja, como nós temos 2.000 anos, 2.500 anos, né, de condenação à atividade sexual livre, a gente não consegue entender que a atividade sexual do grego não é atividade sexual como nós a fazemos.
é uma atividade de integração na vida. Eu não posso, isso é fantástico, gente, eu não posso exercer o amor por partes, do tipo assim, eu amo você até aqui, mas daqui para cá eu não amo mais. O grego não faz isso. Se ele tem amizade com você, ele tem amizade em todos os... Ele entra toda na amizade. Então isso pode envolver o sexo. Não necessariamente envolve, mas pode envolver o sexo. Entendeu? Pode envolver o carinho. O que não pode envolver? Só não pode envolver uma coisa na amizade, a piedade. Isso é cristão, isso o grego não tem. Piedade não. Você é igual a mim. Você é mais jovem, mas na medida que você vai se educando, na medida que você vai convivendo comigo, na medida que você vai fazendo sexo comigo, na medida que você vai tendo o meu carinho e vai retribuindo, você vai aprendendo aquilo que o adulto tem e que o jovem não tem. Então, nessa hora, né, você vai se tornando um igual. Não tem café com leite na Você Grécia. acredita? Passa a mão na cabecinha do cara. Você acredita, Paulo Giraldelli Júnior, que Platão deu uma transadinha com Sócrates ou não? De modo algum. Não há possibilidade. Por quê? Primeiro, Platão teve um relacionamento com Sócrates por tempo muito pequeno, só de 8 anos. 8 anos, pô? Só 8 anos. E Sócrates já era um filósofo reconhecido, um filósofo velho. Platão já estava envolvido com outras figuras. E Platão não é o filósofo, assim, o querido do Sócrates, da amizade mais próxima do Sócrates. Não é. Né? Quem está envolvido com Sócrates na época é o Alcebiades. O Alcebiades está apaixonado, que é um general jovem que está apaixonado pelo Sócrates, né? Mas o Sócrates não dá bola para o Alcebiades. Aliás, por quê? Porque o Sócrates, o Alcebiades não entende a proposta do Sócrates. Não entende esta proposta, né, do Sócrates, onde o amor pelo físico, pelo belo, pelo corpo, vai se desenvolvendo no amor pelos colegas, pelos amigos, pelo mundo. Ele vai se ampliando. A gente tem um pouco disso, embora nós sejamos cristãos, a gente consegue entender isso quando a gente começa a perceber que quando a gente está amando uma pessoa, a gente começa a amar tudo. A gente fica bom de coração. Não é verdade? A gente fica bom de coração. Né? E é isso que o Sócrates está dizendo. A gente vai se abrindo para tudo no mundo. Ao se abrir para tudo no mundo, a gente se abre para o quê? Para o conhecimento. E ao se abrir para o conhecimento, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai tendo o quê? Capacidade de filosofar. Nós vamos, né? Esse é o primeiro passo da escada para o conhecimento. Lógico que tem outros passos interessantíssimos, que é um trabalho técnico desenvolver isso daí, né? Que é a dialética. Né? Mas o primeiro momento é esse. É você saber que olha, fulano de tal é bonito, linda. O outro é bonito, lindo. A outra é linda, tá? Mas o que eles têm em comum? Eles têm o lindo. O que é o lindo? Epa. Então, belo. O belo, tá vendo? Ó, do exemplo de cada um belo, eu começo a perguntar pelo aquilo que é o belo. Mas onde estará o belo? Não é o pagodeiro, não, né? Ok? Não. Que a mulher dele é maravilhosa, aquela garota que sambista. Voltamos. Voltou, ok? O que você fez é voltar para o empírico. Você voltou para o exemplo. A hora que você volta para o exemplo, Sócrates dizia, esse não serve para a filosofia. Porque ele não consegue dar o passo para o belo. Ele volta para o Alexandre L. Belo, para o Paulo Belo, para a Fran Bela. Olha só, hein? Ele já olhando, eu ia falar da esposa dele, Bela, e ele já olhou feio para mim, né? Começou a grunhir aqui, olha lá, grunhindo, né? E por falar nisso, Sócrates disse, meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Você vê, rapaz. Essa frase falar para você, eu gostava dessa frase até pouco tempo. Um dia eu escrevi essa frase numa revista, não é que uma professora lá do Paraná me processou, entrou na justiça contra mim, dizendo que eu estava ofendendo as pessoas. Onde já se viu um filósofo falar isso?
Que absurdo. Acolheram a reclamação dela, a justiça acolheu. Eu vivo tomando processo de loucura desse tipo. Sabe? As pessoas vão ficando ofendidas por aí. O que o Sócrates está dizendo é a seguinte coisa, né? Que o casamento para o Sócrates e para o Nietzsche também, é incompatível com a filosofia. Incompatível com a vida filosófica. Por quê? Por quê? Na minha opinião, singela opinião, acho que reforça a filosofia. Mas por que é O cara incompatível? é ótimo acordar do lado de um ser maravilhoso. Da Vanessa. Maravilhosa. Da Franciele. Eu acordo dizer, mais ao lado da Franciele do que da Não dá Vanessa. pra você abrir a janela de manhã sem uma mulher do lado e olhar o sol, olhar Você vai o quê? aquele azul Não, e falar, que isso, Fran. Tá vendo? Olha, sem esse é o mulher a problema. vida seria um grande equívoco, seria um Vê grande se eu- engano. Eu não abro a janela. Acho que eu vou ver. Se eu acordo com aquela lua branca, né? Aquele bumbum da Franciele branco, eu vou olhar o sol. Mas você acha que eu vou abrir a janela? Não vou abrir a janela. Para com isso. Olha, esse negócio do casamento é o seguinte. Porque o casamento, ele traz você para a vida privada. Ok? E a filosofia não se faz em gabinete. A filosofia se faz aonde? No mercado, na praça, no ginásio. Imagine se o Sócrates fosse sair com o jornal embaixo do braço para fazer uma manifestação e a Simone de Beauvoir fala assim, eu não posso sair, né? Que nem a Xantipa fazia com o Sócrates. Você não pode... Pô, Aí a Xantipa era uma mulher horrorosa, né? Só Tanto que de higiene, comportamento, tudo. Só que um belo dia, o Nietzsche tem uma saída, né? O Nietzsche fala que é ela que resolve o problema da filosofia. Que o Sócrates conseguiu ser casado e fazer filosofia porque a mulher era a Xantipa. Ela criava tanto problema dentro de casa que ele saía e ia para a praça filosofar. Será que é por isso que ele aceitou a cicuta? Ele falou, vamos voltar para casa, encontrar com a Xantipa, vamos para a praça tomar a cicuta, vai. Não, mas a cicuta, agora eu descobri por que ele tomou a cicuta. Isso aqui é muito bom. Você não está tomando só cicuta. Como não tô tomando Você vai ficar com a próstata ruim. Já tô. Eu vou ter aquelas ereções maravilhosas e você vai ficar broxa. E o Sócrates, outra pérola, hein? Você quer a cicuta? Depois, tá acabando. Assim. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Comente, por gentileza. A cicuta tá fazendo efeito. É uma vida não examinada, não vale a pena ser vivida. Enfim, tá vendo? A cicuta tá fazendo efeito. Você está pedalando cerebralmente já, né? Não, a vida não examinada. Entre choque de neurônios. Veja só, essa história é interessante. Porque o que é uma vida não examinada? Conhece a ti mesmo. O que é o conhecer a ti mesmo? Conhecer a ti mesmo não é você ficar fazendo investigações psicológicas sobre você mesmo. Isso não passa pela cabeça de um grego. Conhecer a si mesmo é conhecer a cidade, é conhecer o outro. Porque o outro é que vai trazer você a conhecer você mesmo. De que maneira? Investigando o que o outro sabe. Porque na hora que você descobre que o outro sabe alguma coisa ou não sabe alguma coisa, é que você tem parâmetros para saber se você sabe alguma coisa. Então a investigação do Sócrates sobre ele próprio não é uma investigação de caráter psicológico no sentido moderno, porque é uma investigação para fora, para o outro. Ela volta para ele como reflexo, como entendimento dele mesmo. Para ele saber o que ele sabe e o que ele não sabe. E para ele saber o quê? Que só quem sabe mesmo são os deuses. Então, diante disso... Agora, o examinar. Agora, uma vida inteira onde o cara não fez isso, onde ele nunca se examinou ao examinar os outros, valeu a pena? Ou foi uma vida bovina? Não, e aí também, e às vezes ali entra o preconceito também, né? Uma análise errônea, né? Às vezes o meio das pessoas entra com preconceito nessas análises e estão totalmente erradas, né? Por isso que o Sócrates nunca conversa contando coisas. Ele conversa como? Perguntando. Maiêutica? Perguntando. Não, o elencos. Maiêutico é uma conversa furada. Maiêutico não existe. Pô, eu achava que maiêutica era pergunta e resposta. Ele perguntava, a pessoa respondia, uma nova pergunta e a coisa... Maiêutica é um negócio... Devendo a espiral dialética. Maiêutica é um negócio do Platão, só aparece nas obras do Sócrates uma vez só. Né? O elenco, sim. O que o Sócrates faz? O Sócrates faz uma pergunta para você, perguntando o que você acredita. Aí você fala uma coisa. Eu acredito nisso. Aí ele fala assim, e você acredita mais naquilo também? Acredito mais naquilo também. Aí ele pega o A que você acredita e o B que você acredita, põe junto e fala assim,
Como não dá? Eles são incompatíveis. Ou você acredita num, acredita no outro. Acreditar nos dois não dá. O cara fala, porra! O cara cai. Aí ele começa de novo. Tá? Isso é o elencos. O que é o elencos? É o método da refutação. Eu te refuto botando você em contradição. Tá? Esse é o método do Sócrates. A maêutica é uma metáfora que o Sócrates, como personagem do Platão, fala uma vez só. Numa obra só. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. A escola pública vai bem? Você falou, um bem o saber. A hora que você falou ignorância, você lembrou da escola pública? Foi isso que você entendeu? Não, olha que coisa, não? Mudando de pato para ganso, né? Saindo lá da Grécia e vindo para a escola pública hoje, né? Que coisa terrível, né? Nossa, tem coisas que eu evito de conversar. Eu evito de conversar de escola, veja só, né? Um filósofo da educação que evita conversar de escola é ótimo, né? Eu evito conversar de escola. Um filósofo da política que evita conversar de política, né? Evito conversar de política. Você lembra? Não, a gente tem que fazer um programa sobre política, pô. Tem que espinafrar esses caras. Espinafrar quem? Esses bando de Zé Mané. Aonde você O tá dinheiro vendo? Público, Não, no Congresso mas, Nacional, não, naquela tá vendo? Câmara. É isso que eu sou contra. Eu sou contra ficar importunando pessoas de bem, que não, generosas, mas solidárias, Veja, fraternas. O Brasil. Todas amigos do tiozinho Sarney. Não fica. Como é que passa essa malhação? Não ouve, não. Essa malhação em cima do Sarney é que me deixa irritado. Não pode, Fábio. Veja só. O Sarney, lá na UDN, antes de 64, apoiou a ditadura. Então ele estava errado. Era presidente, né? Não, antes de 64. Mas Antes de ele 64. foi presidente da Arena, né? Ele é, então, presidente da UDN. Ele foi da UDN e apoiou a ditadura. Ele estava errado. Depois, ele ficou apoiando a ditadura, dentro da ditadura, no partido da ditadura, a Arena. Ele estava errado. Depois, ele foi pro quem era? PDS, herdeiro da Arena. Ele estava errado. Depois, naquela transição, ele foi pro PMDB e virou vice-presidente, né? Aí ele já não estava tão errado. Pô, mas um homem que fez tanta fortuna, estando errado... Mas peraí, então, ele estava errado, Aí ele foi pro PMDB. Ele não foi pro PMDB? Ué, quem que aceitou ele? Aí ele não estava mais errado. Aí quem aceitou ele estava errado. Claro. Aham. Então. Aí começou o problema. Entendeu? Porque ele estava errado. Um belo dia transformaram ele em certo. Aceitaram. Ele passou a ser o homem do PMDB, presidente da República do PMDB, da oposição. Ora, agora vim malhar o homem, agora! Vamos voltar pro Para Sócrates. com isso! O senso comum repete às vezes pelas esquinas, só sei que nada sei. Mas para chegar nesse só sei que nada sei, na minha humilde concepção, tem que estudar muito, né? Isso aí tem uma história, né? O aluno lá atrás, né? Lá atrás o aluninho, né? Lá atrás fala assim, já vai acabar? O que você... 3 o quê? Não. É pra dar 3? De pé e gritando? Pelo amor de Deus, o cara quer dar 3 nessa hora. Tomou a cicuta, faz assim pra mim. Olha lá, pô, o cara faz assim lá, o cara tá lá no aquário mostrando 3 minutos pra acabar. 3 minutos pra acabar. Olha, o roqueiro faz assim. O Nixon fazia assim. E o Sargentelli faz... E o Sarney faz assim. Não, o Fábio faz assim. Quer dizer, o que é 3? Vai dar 3? Não. A tese, a antítese e a síntese. Puta que pariu. Essa cicuta hoje derrubou. Então, só sei que nada sei. E aí? Fica aqui de costas. Só sei que nada sei é aquela história daquele menino, né? O professor falou assim, o menino, na hora da prova, professor, só sei que nada sei. Ele falou assim, meu filho, isso nós já sabemos. Agora desenvolva, né? Inclusive, o próximo programa... Escuta. O outro fica mandando eu sentar, fica todo mundo dando dura. Eu posso fazer o programa ou não? Antes de eu chegar. É a cicuta, pô. Calma. Acho que é mole. Tem história isso aqui, 2.500 anos. Antes de eu chegar aqui no programa, eu assisti o programa seu, a pergunta vinha pelo ar. Agora eu cheguei, a pergunta veio por baixo. Isso significa alguma coisa, né? Você deve ter algum recado para mim. Olha, tem aqui várias mensagens muito legais. O André Luiz
o slide Quem mandaram vai que não tá ganhar concorrendo. o livro? A grande repercussão, Paraná, Rio de Janeiro, enfim. Olha. Tem uma galera toda, tem, dezenas e Esse- dezenas de mensagens com 10 nomes em cada mensagem. Esse livro aqui... Todos vocês vão ser analisados pelas perguntas e o Paulo Giraldelli vai entrar em contato com todos vocês não. e vai falar, Não. esse ganhou o livro. Agora, ó, no próximo programa tem que ser falar do Platão, né? Esse livro aqui é o livro que vocês não vão ganhar. Por quê, Vocês pô? não vão Sacanagem, ganhar. meu. Esse vão ganhar no outro programa. Hoje não, hoje é o outro aqui. Hoje é o Luz da Filosofia. Aqui, onde Que luz da Ah, sim. Ah, a esse. filosofia aqui do dia a dia. Deixa eu... Coruja. Deixa a minha corujere. E mais outros 2 DVDs maravilhosos. Paulo, a gente tem que fazer no próximo programa, então, um bloco do Platão, né? Falar do Mas amor aí platônico, nós paramos falar de uma aonde? série de coisas. Nós paramos né? esse negócio de só Nós sei que paramos nada Sócrates, sei. né? A gente falou? Só né? sei que nada sei, então, nós paramos. Ó, mais um minutinho, só sei que Importante. nada sei, sintético. Sintético, só sei que nada sei. Sócrates nunca disse só sei que nada sei. Né? É um equívoco. Não é um equívoco. Ele diz, eu não sei aquilo que eu estou perguntando para vocês. Isso que eu estou perguntando para vocês eu não sei. Né? O que é a coragem, o que é a virtude, mas eu não disse que eu não sei absolutamente nada. Ele não faz uma profissão de fé na ignorância. Seria babaquice, né? Tá ok? Paulo Giraldelli, muito obrigado. Até a semana que vem falaremos de Platão e mais outro grande assunto. Jamais abandonaremos a cicuta. A cicuta será a Eu bebida também universal não. do programa. Adorei.